Cara, você não vai acreditar no que eu andei lendo. Sabe o Elvis Presley, o rei do rock? Claro, quem não conhece? Mas o que tem ele? Alguma música inédita? Pior que não. Tem uma galera que jura que ele não era só um cantor, mas um tipo de embaixador musical vindo das estrelas. Como assim? Tipo David Bowie com o Ziggy Stardust? Não, tipo literal. O material que eu vi diz que quando ele nasceu em Tupelo, em 1935, uma luz azul estranha apareceu em cima da casa dele. O próprio pai dele, o Vernon, contou isso pro guru espiritual do Elvis anos depois. Pera, uma luz azul? Tipo um OVNI no nascimento dele? Isso soa muito como uma versão rock and roll da Estrela de Belém. Exatamente, e não para por aí. Dizem que entre os 5 e 10 anos de idade, o Elvis teve contato direto com seres cósmicos. Esses seres teriam mostrado o futuro pra ele, incluindo a carreira dele em Las Vegas. Caramba! Então ele já sabia que ia ser o rei antes mesmo de pegar um violão? Pois é, e tem uma amiga próxima dele, a Wanda June Hill, que gravou conversas telefônicas onde ele dizia claramente: "Eu não sou deste mundo." Ele afirmava vir de um planeta azul na constelação de Orion. Orion? Mas isso é papo de doido ou tem alguma prova dessas gravações? Cara, um detetive chamado Arlen Johnson fez uma análise de impressão vocal nessas fitas e concluiu que era positivamente a voz do Elvis. Isso é bizarro. Mas e os poderes? Se ele era um alienígena, ele tinha que ter uns truques, né? Dizem que sim. O material menciona que ele conseguia mover nuvens no céu e até levitar objetos, tipo um cinzeiro de vidro pesado na frente da Wanda. Não, para. Levitar cinzeiro já é demais. Mas e as curas? Eu já ouvi histórias de que ele curava pessoas. Sim, tem um relato do Joe Esposito, o gerente de estrada dele, sobre uma backing singer chamada Sylvia que foi diagnosticada com câncer. O Elvis teria colocado as mãos nela, rezado focando numa luz azul, e no dia seguinte ela estava limpa. Essa fixação com a cor azul faz muito sentido agora. Blue suede shoes, blue Hawaii, tudo conectado com a tal luz do nascimento. Tudo, até o cabelo dele que ele tingia de preto, mas que nos filmes em Technicolor ficava com um brilho azulado. E os avistamentos de OVNIs? Ele via muita coisa ou era só imaginação? Ele e a galera dele viram vários. Teve um caso no deserto com um objeto em formato de charuto que quase deixou um dos seguranças dele, o Lamar Fike, inconsciente. O Elvis achou que ia ser abduzido ali mesmo. E o mais doido é que esses OVNIs continuaram aparecendo até depois que ele morreu. Dizem que em 1978, vários foram vistos pairando sobre o túmulo dele em Graceland. Imagina a cena, os alienígenas vindo buscar o que sobrou. Mas falando sério, isso tudo parece muito uma religião que se formou em volta dele, né? Total. Até o Bob Dylan chamou o Elvis de divindade suprema da religião do rock and roll. E ele levava a sério. Lia centenas de livros de metafísica e misticismo. É, pelo visto o rei era muito mais profundo e esquisito do que a gente imagina. O cara realmente achava que estava em uma missão espiritual. Com certeza. Se ele era de Orion ou não, a influência dele aqui na Terra foi definitivamente de outro mundo. Cara, eu tava dando uma olhada nos arquivos sobre a história do rock e esbarrei em algo muito bizarro. Você sabia que os Beatles e os Rolling Stones eram tipo obcecados por OVNIs? Pois é, parece loucura, mas se você olhar bem, o John Lennon era o mais profundo nisso. Ele jurava que tinha visto um disco voador da janela do apartamento dele em Nova York, lá em 1974. Pera, ele estava sozinho? Porque muita gente naquela época usava, substâncias que faziam ver coisas. Então, ele estava com a namorada dele na época, a May Pang. Eles estavam no terraço e viram um objeto circular, do tamanho de um jato particular, com luzes brancas piscando em volta e uma luz vermelha brilhante no topo. O mais doido é que o Lennon gritou: "Para! Me leva com você!" Mentira! Ele realmente queria ser abduzido? Totalmente. Ele até colocou uma nota nas artes do álbum Walls and Bridges, dizendo: "Em 23 de agosto de 1974, às 9 horas, eu vi um OVNI." E ele insistia que estava careta, que não era alucinação. Até outras pessoas na cidade ligaram para a polícia relatando a mesma coisa naquela noite. Cara, isso é muito específico. E ele achava que isso tinha a ver com a origem dele? Li algo sobre ele achar que foi abduzido quando criança. Sim, ele tinha essa teoria de que a forma diferente como ele via o mundo vinha de uma possível abdução na infância. Ele até perguntava para as pessoas se elas acreditavam em ETs como um teste de amizade. Se o cara dissesse que não, o John já ficava meio assim. E os outros Beatles? O Ringo e o Paul também entraram nessa onda espacial? O Ringo apareceu na capa do álbum Goodnight Vienna, vestido como o alienígena Gort, daquele filme O Dia em que a Terra Parou. E ele já disse em entrevistas que acredita que existe vida inteligente em Marte, mas que talvez esteja em outra dimensão, por isso não vemos. O Ringo sempre sendo o Ringo. Mas e os Stones? O Mick Jagger parece mais pé no chão, não? Pior que não. O Jagger instalou um detector de OVNIs numa das casas dele na Inglaterra. O alarme disparava toda vez que ele saía de casa, o que deixava ele intrigado se os discos voadores não estavam seguindo ele. Detetor de OVNIs? Isso existia mesmo? Existia e era baseado em campos eletromagnéticos. Além disso, o Jagger e a Marianne Faithfull viram uma nave enorme em formato de charuto, enquanto acampavam em 1968. O Keith Richards também diz que viu vários discos voadores perto da propriedade dele. Parece que o rock britânico dos anos 60 e 70 era basicamente um fã-clube intergaláctico. Mas me diz uma coisa, e aquela história do Lennon e do Uri Geller? Teve algum objeto físico envolvido, né? Essa parte é bizarra. O John entregou pro Uri Geller um objeto metálico, tipo um ovo de metal, muito pesado e liso.
Ele disse que 4 criaturas com olhos de inseto apareceram no quarto dele, no edifício Dakota, e deram aquilo pra ele. O John ficou tão assustado que deu o objeto pro Geller e disse: guarda isso, é estranho demais pra mim. Nossa, isso é muito assustador. E o Uri Geller ainda tem esse troço? Tem, mas ele se recusa a levar pra um laboratório. Ele diz que quer manter o misticismo em volta do objeto. Típico. Agora, mudando um pouco de assunto, eu vi algo sobre fotos de espíritos depois que o John morreu. Isso já entra num campo bem mais sobrenatural. Tem uma vidente chamada Helene Yulô que tirou umas fotos onde supostamente aparece o rosto do John e até de uns alienígenas cinzas, os Greys, ao lado da irmã dele. E tem aquele caso do piano no museu que tocou uma nota sozinho no aniversário de morte dele. Cara, é muita coincidência, ou esses caras realmente estavam sintonizados em outra frequência. Até a Yoko Ono falava de pessoas das estrelas azuis, né? Sim, no álbum Star Peace. O mais incrível é que a descrição dela bate com o que o Elvis Presley dizia ter ouvido de seres de luz quando era criança. Parece que toda essa realeza do rock acreditava que o destino final não era aqui na Terra. Pelo visto, o lema sexo, drogas e rock and roll deveria ter um e OVNIs no final. Com certeza. No fim das contas, todos eles têm até planetas menores com seus nomes orbitando o Sol hoje em dia. Os Beatles e os Stones realmente conquistaram o espaço. Cara, eu tava lendo umas coisas bizarras e acho que a gente precisa falar sobre como o rock and roll e, bem, alienígenas estão conectados. Você já ouviu falar da força musical extraterrestre? EMF. Sim, é um conceito fascinante. Basicamente, vários astros do rock, tipo os Beatles e o Led Zeppelin, relataram sentir essa força invisível, quase como se fossem antenas transmitindo algo de fora. Exato, e o John Lennon era super aberto sobre isso. Ele dizia que era apenas um canal, um médium, e que a música vinha de esferas que ele nem entendia. Pois é, e não era só ele. O Paul McCartney disse que a melodia de Yesterday veio prontinha num sonho. Ele nem sabia ler ou escrever música na época, acredita? É loucura. E tem aquela história do Lennon com a tal musa secreta pouco antes de morrer. Ele contou pro leitor de tarô dele, o John Green, que dependia de uma entidade feminina para compor, mas tinha pavor de revelar o nome dela. Sim, ele tinha medo de que, se as pessoas soubessem quem ela era, alguém mais desejável a roubaria dele. Soa como uma relação bem intensa e privada com o sobrenatural. Mas olha o Keith Richards. Ele disse que as músicas dos Stones surgem do nada, como se fosse uma sessão espírita. Ele literalmente se chamou de antena. O Michael Jackson dizia a mesma coisa. Ele acordava de sonhos com letras e arranjos completos na frente dele. Ele se via como um mensageiro, trazendo algo que já existia em outro lugar. E o Robert Plant com Stairway to Heaven. Ele disse que a mão dele começou a escrever as palavras sozinha e ele ficou tipo, o que tá acontecendo aqui? É o que chamam de escrita automática. O Robert Palmer também disse que as músicas dele se escreviam sozinhas. É como se esses artistas estivessem acessando uma rede Wi-Fi cósmica. Isso me lembra do David Bowie. O cara era obcecado. Ele não só criou o Ziggy Stardust como um messias marciano, mas ele passava noites procurando OVNIs com telescópios de dentro do carro. O Bowie era de outro nível. Ele chegou a editar uma revista de OVNIs na Inglaterra nos anos 60. Ele dizia que via a nave 6 ou 7 vezes por noite da sacada dele. Pera, sério? 7 vezes por noite? Sim, ele dizia que elas eram pontuais, tipo o voo das 6h15. E olha que bizarro, ele nasceu em 1947, o mesmo ano do incidente de Roswell. A parteira dele até disse pra mãe dele que ele já tinha estado na Terra antes. Caramba, isso explica muita coisa sobre a aura dele. Mas e o Jimi Hendrix? Ele dizia abertamente que era de Marte, né? Sim, o Hendrix era o sumo sacerdote da Igreja Elétrica. Amigos dele, como o Curtis Knight, diziam que ele era um mensageiro espiritual enviado de outro lugar para passar uma mensagem através da guitarra. E teve aquele avistamento famoso em Maui durante as filmagens de Rainbow Bridge, certo? Exatamente. Um disco de prata apareceu sobre a cratera Haleakala. O Hendrix foi pro meio do campo de lava, abriu os braços e gritou: "Bem-vindos, irmãos do espaço." O cara nem se abalou. Imagina a cena. E tem aquela história bizarra dele ter sido salvo por um OVNI num blackout de neve em Nova York. Sim, o Curtis Knight jura que um objeto em forma de cone pousou e um ser alto derreteu a neve ao redor do carro deles para eles não congelarem. O Jimmy supostamente se comunicou com o ser por telepatia. Cara, isso é muito doido. E o Carlos Santana também entra nessa, né? Ele fala de um guia chamado Metatron. Isso! O Santana diz que o Metatron deu as instruções para ele fazer o álbum Supernatural. Ele acredita que artistas como Hendrix e Coltrane sintonizavam uma rádio invisível para canalizar música de outras galáxias. Então, basicamente o rock que a gente ama pode ser uma exportação intergaláctica? Se você acreditar no que esses caras dizem, sim. Somos apenas os humanos que tocam a música que já existe lá fora no cosmos. Cara, eu tava lendo uns negócios aqui e não consigo parar de pensar no Paul Allen e no Jimi Hendrix. Você sabia que o Allen gastou uma fortuna em Seattle para manter o espírito do Hendrix vivo? Ah, o Experience Music Project. É bizarro, né? O prédio foi desenhado pelo Frank Gehry para parecer uma guitarra quebrada, que era a marca registrada do Jimmy. Sim, e o mais doido é que o Paul Allen, que fundou a Microsoft, também injetou milhões no SETI, aquele projeto de busca por inteligência extraterrestre. Parece que ele queria unir rock e alienígenas de qualquer jeito. E ele uniu! O museu de ficção científica dele fica no mesmo complexo. Tem até a cadeira original do Capitão Kirk lá. O material diz que o Hendrix ia adorar isso, porque ele era fascinado por Marte e ETs. O Hendrix dizia que era de Marte. Pois é, ele falou isso para um repórter do New York Times uma vez.
E tem aquela história de que ele gritou boas-vindas para os irmãos do espaço quando viu um OVNI durante umas filmagens. Não brinca? E tem um lance ainda mais estranho no texto sobre uma transmissão de TV interrompida na Inglaterra, anos depois dele morrer. Essa parte é bizarra. Foi em 1977, na véspera do aniversário do Jimmy. Uma voz que se dizia extraterrestre, chamada Astara, interrompeu o sinal para avisar sobre o perigo das armas nucleares. Gente, o texto diz que o Jimmy teria assinado embaixo dessa mensagem. É muita coincidência. Mas mudando de ícone, eu vi que o Michael Jackson também tinha essa pira espacial, né? Nossa, o Michael era outro nível. Ele queria fazer um moonwalk na Lua de verdade. Ele chegou a consultar o Uri Geller, aquele cara que entorta colheres, para saber como chegar lá. Imagina o Michael Jackson na Lua. O Uri Geller até falou com um astronauta da Apollo 14 sobre isso, mas a NASA não tinha mais missões tripuladas na época. Mas o Michael levava isso a sério. Ele treinava visualização e afirmações para conseguir essa missão lunar. Ele se via como um ser de outro planeta, literalmente. Ele até deu um nome para o planeta dele, né? Anomalia Caprichosa no Mar do Espaço. Ele dizia que ficava logo depois do nosso sistema solar. Exato, e a Elizabeth Taylor vivia dizendo que ele era um extraterrestre. Se você olhar os shows dele, ele sempre entrava de astronauta ou saía de naves espaciais. Era uma obsessão total. E aquele video screen com a Janis Jackson? Li aqui que custou $7 milhões. E eles estão basicamente morando numa nave ultra tecnológica. É o vídeo de rock mais caro da história. Tinha até sala de meditação e gravidade zero. O Michael via o processo de compor música como algo espiritual, algo que já estava escrito nas estrelas. Cara, e a obsessão dele com a imortalidade? O texto menciona que ele usava drogas experimentais de longevidade e que até teria depositado esperma em vários bancos pelo mundo para ser clonado no futuro. Pois é, ele tinha um medo terrível da morte. Aquela foto famosa dele numa câmara hiperbárica, que todo mundo achava que era para viver até os 150 anos, na verdade foi um golpe de marketing, mas o medo era real. É muito doido pensar que esses caras, que eram os maiores do mundo aqui na Terra, sentiam que não pertenciam a esse lugar. Total! O Michael até queria construir uma pista de pouso para OVNIs no deserto de Nevada. Ele queria filmar o primeiro contato da humanidade com alienígenas para um especial de TV. Pera, uma pista de pouso em Nevada? Tipo o filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Exatamente. Ele amava o Spielberg. Dizem que ele assistiu ET mais de 500 vezes. Ele chorava toda vez. Ele se identificava com aquele sentimento de ser um estranho tentando voltar para casa. No fim das contas, parece que para esses artistas o espaço não era só ficção. Era tipo um refúgio, sabe? Com certeza. Como Jimmy dizia, não precisa de rótulos, cara. Apenas curta o que tá acontecendo. Eles eram OVNs cruzando o nosso céu musical. Cara, eu tava dando uma olhada nos materiais bem loucos sobre como o mundo do rock e do pop é fissurado em alienígenas. É muito mais do que só estética, sabe? Com certeza. Não é só marketing. Tem uma galera pesada, tipo o Elton John, que leva isso super a sério. O apelido dele, Rocketman, não surgiu do nada, né? Foi bem na época da Apollo 16. Pois é, e tem aquela história do Bernie Taupin, o parceiro dele. Ele disse que a letra de Rocketman simplesmente brotou na cabeça dele enquanto ele dirigia sobre um céu estrelado na Inglaterra. Ele teve que correr para casa para escrever antes de esquecer. Imagina a cena. E o mais doido é que o Elton chegou a visitar a NASA e almoçou com o Al Worden, aquele astronauta da Apollo 15 que depois virou um grande defensor da teoria dos antigos astronautas. Pera, o Al Worden acreditava nisso? Sim, ele disse numa entrevista que acha que nós somos uma combinação de criaturas da Terra com visitantes de outros lugares do universo. Uma mistura de espécies mesmo. Cara, isso é fascinante. E falando em encontros reais, eu li sobre o William Shatner. Sim, o Capitão Kirk. Parece que ele teve uma experiência de quase morte no deserto da Califórnia, nos anos 60. Essa história é bizarra. Ele se perdeu de moto e, do nada, um disco dourado apareceu e se comunicou com ele por telepatia, guiando ele pro caminho certo. Se não fosse esse disco, talvez nem tivéssemos Star Trek. O universo salvando a própria franquia. Mas olha, mudando um pouco de estilo, a Madonna também entrou nessa onda mística, né? Mais pelo lado da cabala. Totalmente. Ela até adotou o nome Esther, que significa estrela. Ela vê a cabala como o punk rock da filosofia espiritual. O mais interessante é que uma das bases da cabala é a visão do profeta Ezequiel, aquela carruagem com rodas giratórias que muitos teóricos dizem que era um OVNI. Nossa, faz todo sentido. E ela leva isso tão a sério que investiu milhões em escolas de cabala e até consultou um rabino para saber quantas faixas colocar no álbum Ray of Light. É o nível máximo de dedicação. E ela não tá sozinha. O Sting também é outro que vive cercado por essas coisas. Ele já viu um OVNI nos Alpes suíços que parecia uma montanha iluminada como uma árvore de Natal. E não parou por aí, né? A esposa dele achou um agroglifo, aqueles círculos nas plantações, bem na propriedade deles na Inglaterra. O Sting até colocou alienígenas cinzas no clipe de I'm So Happy. Pois é, ele parece bem conectado com esse lado sobrenatural, embora diga que é cético. Ele até contou que viu fantasmas no quarto dele. Gente, que medo! Agora, um cara que me surpreendeu foi o Dave Grohl, do Foo Fighters. Eu sabia do nome da banda, mas não que ele era um especialista investigativo quando criança. Pois é, ele ficava no quintal pedindo pros ETs levarem ele. E o selo dele se chama Roswell Records, né? Ele já viu luzes estranhas fazendo manobras no Arizona durante uma turnê. Ele diz que é muita mente fechada achar que estamos sozinhos.
Com certeza. E tem o Dan Aykroyd também, que é tipo o embaixador dos OVNIs em Hollywood. Ele contou uma história sinistra sobre ter visto 2 homens de preto de verdade em Nova York, pouco antes do programa dele ser cancelado sem explicação. Essa parte dos homens de preto dá um calafrio. O Aykroyd acredita que o projeto Guerra nas Estrelas dos Estados Unidos agora serve para atirar em naves espaciais. Ele é bem vocal sobre isso. É muita conspiração envolvida, e a gente não pode esquecer das lendas do funk e do jazz, como o Sun Ra, que jurava que era de Saturno. O Sun Ra era de outro planeta, literalmente. Ele se vestia como se tivesse acabado de sair de uma nave e dizia que estava numa missão para salvar a humanidade. O George Clinton seguiu essa linha com a Mothership Connection, até construiu uma nave espacial para descer no palco. $50 mil naquela época. O Clinton também teve um encontro num carro com o Bootsy Collins, onde uma luz atingiu o veículo e apagou os postes de luz de vários quarteirões. É mole, até o pessoal do country tá nessa. O Merle Haggard e o Willie Nelson são presenças garantidas no Festival de OVNIs de Roswell. O Willie acredita em reencarnação e é fã do Edgar Cayce. Parece que quanto mais a gente cava, mais artistas aparecem. A Debbie Harry do Blonde se transformou numa criatura biomecânica num clipe feito pelo H.R. Giger, o cara que criou o Alien. Aquela maquiagem era incrível. E ela disse que o marido dela acha que ela é uma alienígena de verdade. No fim das contas, parece que todos esses artistas sentem que a música deles vem de algum lugar além da Terra, né? O Jamiroquai até disse que somos todos feitos de poeira estelar. É uma visão bem poética e, ao mesmo tempo, um pouco assustadora, quando eles falam de fim do mundo em 2012 ou asteroides vindo aí. Mas que a conexão entre música e cosmos é forte, isso ninguém nega. Cara, eu tava lendo esse material sobre o Rock and Roll Secret X-Files e minha cabeça tá explodindo. É bizarro como tantos ícones do rock têm histórias reais com OVNIs e abduções. É surreal, né? E não é só ouvir dizer. O Tom York, do Radiohead, por exemplo, disse abertamente que adoraria ser abduzido, que seria a loucura suprema. Eles até têm aquela música, Subterranean Homesick Alien. Pois é, mas enquanto uns acham o máximo, outros, como o Geezer Butler do Black Sabbath, já mandaram o papo. Os alienígenas estão chegando e o mundo está sucumbindo. O cara estava realmente preocupado com uma invasão. Tem os dois lados. Mas a história do Jerry Garcia, do Grateful Dead, é uma das mais pesadas. Ele contou que ficou preso por 2 dias no que ele descreveu como uma nave futurista lutando contra presenças insetoides. Insetoides? Tipo louva-a-Deus gigantes. Exatamente. Ele descreveu seres enormes que pareciam insetos. E o mais doido é que ele comparou a experiência ao efeito do DMT, a molécula do espírito, só que durou muito mais tempo. Nossa, isso me lembra daquelas pesquisas do Dr. Rick Strassman sobre o DMT, onde os voluntários relatavam encontros com seres não humanos inteligentes. Parece que o Garcia acessou isso de um jeito bem mais intenso. Com certeza. E o Garcia ainda disse que recebia mensagens claras, como se alguém estivesse falando no ouvido dele, ou através de uma presença enorme, que usava todos os sentidos dele para passar uma ideia. E não parou por aí, né? O Grateful Dead chegou a fazer um experimento de telepatia num show em 1972. Eles tentaram fazer o público enviar imagens para pessoas que estavam dormindo a quilômetros de distância. Sim! E o parapsicólogo que cuidou disso, o Dr. Stanley Krippner, disse que foi um sucesso, porque teve muito mais coincidência de imagens do que seria esperado pelo acaso. Cara, imagina tá nesse show. E por falar em show épico, eles tocaram nas pirâmides de Gizé em 1978. O Jerry disse que a vida dele se dividiu em antes e depois do Egito. Eles até acamparam dentro da Câmara do Rei na Grande Pirâmide. O Mickey Hart contou que o som lá dentro desafia as leis da física. Eles cantavam dentro do sarcófago e a ressonância massageava o corpo todo. No sarcófago? Que experiência insana! Agora, mudando um pouco, você viu o que o Dave Davis do The Kinks contou? Ele disse que ouviu vozes telepáticas em 1982. Vi! E essas entidades mostraram para ele computadores de cristal que monitoram cada pessoa na Terra. Ele acredita que esses seres são observadores ou nutridores da nossa raça. É muita gente famosa com história parecida. O pessoal do Moody Blues viu um disco voador em forma de charuto em 1967. O baterista, Graham Edge, até desenhou um cinzento anos depois, dizendo que a imagem veio direto do subconsciente dele. Tem também a Nina Hagen. Ela relatou ter ficado paralisada enquanto via uma máquina de luz pela janela em Malibu. Ela disse que a nave parecia um estúdio de gravação de vidro e que viu seres humanos trabalhando lá dentro. Ela achou que eram nós no futuro, né? Acho essa teoria fascinante. E tem a Olivia Newton-John também, que viu um objeto que mudava de forma, de triangular para uma bola, em 1974. Pois é, e o Sammy Hagar, ex-Van Halen, vai além. Ele diz que foi contatado várias vezes e que os aliens baixaram informações da cabeça dele quando ele tinha uns 18 anos. Ele até chamou séries The Nine, da nona dimensão.
O ex-Frehley do Kiss também não fica atrás. Ele jura que uma nave pousou no jardim dele em 2002 e deixou uma marca de queimadura de quase 10 metros de diâmetro. O Ace é figura, mas o Cat Stevens também contou que foi sugado por um disco voador em 1973. Ele disse que não foi sonho, foi real. O que me assusta são os casos mais físicos, tipo a Phoebe Snow, que começou a receber chamadas telefônicas com vozes estranhas depois de usar um tabuleiro Ouija para falar com aliens. Isso é aterrorizante. E tem a história do implante no polegar do Patrick Cross, da banda Sci-Fi Prodigy. Ele tentou operar para tirar, mas os médicos disseram que o objeto ia ficando cada vez mais fundo. Gente, é muita evidência, ou pelo menos muita gente vivendo a mesma loucura. Até o Marilyn Manson dublou um alien num jogo sobre a Área 51. Pois é, a cultura pop e o fenômeno UFO estão totalmente entrelaçados. Como diz o texto, talvez a gente esteja perto de uma experiência global de quase morte ou de um salto de consciência. E esses artistas são os primeiros a captar o sinal. Depois dessa, eu vou até prestar mais atenção nas letras das músicas. Vai que tem alguma mensagem da nona dimensão escondida ali. Cara, eu tava lendo sobre as origens do movimento rave e acabei caindo em uma história fascinante sobre Londres nos anos 60. Você já ouviu falar do UFO Club? Com certeza, é lendário. O pessoal diz que foi o ponto de partida para toda a cultura underground e psicodélica na Inglaterra. Mas o nome é curioso, né? Pois é, eu achei que fosse só por causa de alienígenas, mas o material diz que tinha um significado duplo. Significava Underground Freakout. Típico dos anos 60. Mas o que é doido é que o tema espacial estava em todo lugar. Eles usavam tintas metálicas caras nos pôsteres com imagens de discos voadores para atrair a galera da contracultura. E não era qualquer galera, viu? Paul McCartney, John Lennon, Keith Richards, todo mundo passava por lá. E o Pink Floyd era praticamente a banda da casa. O próprio McCartney descreveu o lugar como um parquinho de aventuras trip. Imagina só, filmes do Charlie Chaplin passando, Pink Floyd tocando, mágicos, um verdadeiro circo psicodélico. Eles faziam esses shows de luzes experimentais que ninguém tinha visto em Londres ainda. O Arthur Brown contou que as luzes mudavam de cor de acordo com o clima da música. Era uma imersão total. É engraçado como essa obsessão por alienígenas continuou viva. Se você olhar para as raves de hoje, ou pelo menos das últimas décadas, os ETs ainda são os deuses principais desse universo. Total! O texto menciona que os ravers usam camisetas de alienígenas e ficam discutindo abduções entre uma dança e outra. É como se a pista de dança fosse um portal para outro mundo. E tem aquela ideia do DJ como um xamã, né? Um cara chamado Brian Behlendorf disse que o DJ controla a viagem psíquica dos dançarinos, através de batidas hipnóticas, quase como um ritual tribal para atingir um estado alterado de consciência. Faz muito sentido. E essa conexão com o espaço não fica só na Terra. Você viu que a NASA usa rock para acordar os robôs em Marte? Sério? Que sensacional! O que eles tocam lá? De tudo. Beatles, Rolling Stones, Queen, até Devo. O Rover Spirit acordava com Satisfaction e o Opportunity com Wake Me Up do Wham. Marte virou o palco mais distante do rock. Isso é muito maneiro. E parece que Marte atrai todo tipo de teoria. Tem gente que jura que existem estruturas artificiais lá, tipo o Mark Twain, que fez um álbum inteiro chamado The Monuments of Mars, sobre pirâmides e rostos na superfície. O Hoagland fala muito sobre a região de Sidônia, onde estaria aquela esfinge marciana. E ainda tem os tubos de vidro gigantes que o Tom Van Flandern mencionou. É uma mistura de geologia com ficção científica que mexe com a cabeça dos músicos. E a Lua não fica atrás. O David Bowie achava que a descoberta de água no lado escuro da Lua era um sinal óbvio de vida. Ele até brincou, não tragam isso pra cá. O clássico medo de contaminação. Mas o mais bizarro é que alguns astronautas relataram ter ouvido música no espaço. O Dr. Story Musgrave disse que ouviu uma música nobre e magnífica em 1996, mas ninguém mais da tripulação ouviu. Caramba, será que era a tal música das esferas que o Pitágoras e o Kepler tanto falavam? Essa ideia de que o movimento dos planetas cria uma harmonia que a gente não consegue ouvir com os ouvidos, só com o intelecto. Pode ser. E hoje em dia, cientistas como a doutora Fiorella Terenzi transformam ondas de rádio de galáxias distantes em composições musicais reais. Ela chama isso de astronomia acústica. Ou seja, o universo é literalmente uma sinfonia. Desde o buraco negro cantando em si bemol até os ravers de Londres, a gente está sempre tentando sintonizar essa frequência cósmica. Exatamente. O rock e a música eletrônica são só a nossa forma de participar desse show. Cara, eu nunca mais vou ouvir uma batida de techno da mesma fona. Cara, eu tava dando uma olhada nos arquivos sobre festivais de rock e encontrei uma coisa bizarra. Você já ouviu falar que apareceram OVNIs no festival de Woodstock? Pois é, parece loucura, mas tem muita história sobre isso. O Richie Havens, que foi tipo o símbolo de Woodstock, contou que viu objetos voando sobre a fazenda do Maxi Asgore durante os 3 dias de festival. Sério? E ele descreveu como eles eram? Ele disse que pareciam estrelas no céu noturno, mas que se moviam de um jeito super rápido e totalmente em silêncio. Muita gente daquela geração Woodstock que estava acampada também disse ter visto essas luzes dançando no céu. Caramba! E não foi só em Woodstock, né? Eu li que teve algo parecido naquele show dos Rolling Stones em Altamont, que acabou sendo super violento. Exato. No meio de todo aquele caos com os Hells Angels na segurança, um OVNI apareceu. O mais doido é que ele foi capturado no documentário Gimme Shelter.
Tem uma cena onde centenas de pessoas param de olhar para o palco e olham para o céu para ver esse objeto manobrando. Espera, então tá gravado em filme? Isso é surreal. Parece que esses eventos atraem esse tipo de coisa, né? Até no show do Michael Jackson em Wembley, em 92, rolou um relato de um OVNI em formato de água-viva. Isso, um ex-oficial de polícia confirmou que viu essa luz flutuante em cima do estádio. Alguns pesquisadores, como Trevor James Constable, acham que certos OVNIs são, na verdade, seres vivos. Essa forma de água-viva reforça essa ideia. Cara, isso muda tudo. E por falar em música e espaço, eu vi algo sobre um projeto chamado Signal to Space. Qual é a desse plano de mandar música para Marte? Ah, essa é a ideia do autor Michael Luckman. O plano era fazer superconcertos em Berlim, Nova York e Tóquio e usar lasers e tecnologia de satélite para transmitir a música ao vivo para Marte e outros planetas. Mas por que música? Por que não só um sinal de rádio normal? A ideia, que inclusive o Carl Sagan defendia, é que a música transmite emoções humanas, não apenas dados frios. Eles acreditam que a música pode ser uma linguagem universal de paz para fazer contato. Entendi. E, levaria quanto tempo para esse sinal chegar e voltar? Para Marte, seriam uns 10 minutos para ir e mais 10 para voltar. Se fosse para a Lua, seria quase instantâneo, menos de 1,5 segundos. É muito mais rápido que o Projeto 7, que fica ouvindo sinais que podem ter levado centenas de anos para chegar. Imagina a resposta. Manda mais Chuck Berry. Pior que essa é uma piada interna na NASA, por causa daquela sonda Voyager que levou um disco de ouro com músicas da Terra. O Johnny B. Good, do Chuck Berry, foi a música escolhida para representar o rock and roll. Nossa, é verdade. Mas vem cá, você viu que até políticos famosos já falaram que viram essas coisas? Ronald Reagan, Jimmy Carter? Sim, o Reagan chegou a ordenar que o piloto do avião dele seguisse um OVN que estava fazendo zigue-zague no céu da Califórnia. Ele disse que o objeto subiu direto para o espaço e sumiu. Até o Vaticano já se manifestou sobre isso. O Vaticano, sério? Pois é, o Monsenhor Corrado Balducci disse que o fenômeno dos OVNIs não pode ser duvidado e que eles têm relatórios de várias embaixadas sobre contatos extraterrestres. Gente, é muita gente importante falando a mesma coisa. O autor desse material, o Michael Luckman, parece ser o cara que conectou todos esses pontos entre o rock e o paranormal. Com certeza. Ele foi um dos primeiros a ensinar sobre música rock na universidade e agora foca nessa pesquisa de que a música pode ser a chave pra gente finalmente saber que não tá sozinho no universo. Bom, da próxima vez que eu for num festival, vou passar mais tempo olhando pro céu do que pro palco. Eu também. Vai que a gente vira a próxima atração surpresa, né? Cara, eu tava dando uma olhada nos textos sobre o Michael Luckman e a coisa é muito mais doida do que eu imaginava. O Luckman, aquele cara que fundou o Centro de Pesquisa Extraterrestre de Nova York, ele é uma figura. Ele mesmo. E, cara, o currículo dele é bizarro. Ele foi o primeiro a desmascarar aquela história da autópsia de ET que passou na TV, lembra? Lembro demais. Aquilo parou o mundo na época. Mas o que me pegou mesmo foi essa conexão que ele faz entre rock and roll e alienígenas. Pois é, ele escreveu um livro chamado Alien Rock. Ele diz que estrelas do rock, tipo do nível do Elvis e dos Beatles, teriam tido encontros reais com extraterrestres. Sério, olha o caso do Elvis. O Luckman diz que no nascimento dele apareceu uma luz azul misteriosa em cima da casa dele. Mentira! E não para por aí. Tem uma história do John Lennon em 1974 vendo um OVN da janela da cobertura dele em Nova York. É, e ele tava com a namorada da época, a May Pang. Não foi só coisa da cabeça dele, sabe? Tinha testemunha. E o Mick Jagger diz que ele e a Marianne Faithfull viram uma nave-mãe em formato de charuto enquanto acampavam na Inglaterra. Uma nave-mãe em formato de charuto. Isso é muito anos 60, né? Mas o Jimi Hendrix levava isso a sério mesmo. Sim! Ele dizia pros amigos que era um mensageiro espiritual enviado de outro lugar. O cara realmente acreditava que não era daqui. O mais engraçado é o Luckman nos programas de TV. O Bill O'Reilly, da Fox News, chegou a pedir pra ele levar um alienígena vivo pro programa. Não, para. Ele queria uma entrevista exclusiva com o ET. O O'Reilly é muito sem noção. Total! E a CNN até comparou o Luckman com o personagem do Mel Gibson naquele filme Teoria da Conspiração. Faz todo sentido. Mas ó, o cara não é só um maluco dos discos voadores. Ele deu o primeiro curso universitário sobre rock nos Estados Unidos. Então, ele entende mesmo da história da música. Ele só juntou os pontos entre a genialidade desses caras e essa influência externa. Exato, ele fundou a maioria cósmica para representar quem acredita que não estamos sozinhos e que o paranormal é real. É uma perspectiva fascinante, né? Mesmo se você for cético, a ideia de que a história do rock é guiada por forças espaciais é muito divertida. Com certeza. Ele até se envolveu naquela história do bilionário Lawrence Rockefeller, tentando abrir os arquivos X do governo. O cara tá em todas, de Roswell até o camarim do Marilyn Manson. Pois é, o Luckman vive intensamente essa mistura de cultura pop e ufologia. Bom, depois dessa, vou até ouvir um Hendrix pra ver se capta alguma mensagem de outro planeta. Valeu o papo, cara. Até a próxima. Até!